Fala pessoal, aqui quem fala é Humberto de Platinas. Tem muito tempo que eu não gravo um vídeo falando, né, pra vocês. Se bem que teve aquele do Necro comentado, né? E hoje eu pretendo continuar a história do Slash. Confesso pra vocês que na época eu tava muito mais entretido na história, sabe pessoal? Tava lembrando de muita coisa, mas acabou que eu tinha desistido porque eu tava me sentindo muito viciado no jogo, né? Mas agora dei uma animada de novo e vou fazendo esses conteúdos aí de história, que eu acho que ninguém mais faz aqui no YouTube, né? Então vamos lá, a gente parou na parte que eu tinha saído dos Imortais, tá? Só para recapitular. A questão foi que eles tinham traído a gente no X3, não tinham feito um X3 limpo, né? Apesar de terem chamado a gente para Imortal no pós, eles não tinham feito um X3 limpo, assim como tinham prometido. E todas as vezes que eu tentava abordar o assunto, eles fugiam, né? Eles não queriam conversar, eles desconversavam. Então você foi me irritando, né, a longo prazo. E também aos meninos da Dark Souls que saíram junto comigo do Imortal. E a gente foi para Infamous. Deixa eu soltar o vídeo aqui para continuar a história. Eu vou continuar na esquemática de 2 PVPs, porque eu achei um PVP muito curto. Tá prioridade. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Assim que eu saí dos Imortais, da Dark Souls, o atual líder não era o líder, na verdade ele não era o líder da Eternos, mas o cara lá que ele era o streamer, ele era como se fosse o líder, sabe? Porque o líder meio que já estava parando de jogar. Ele que tomava todas as decisões mais importantes, sabe? Esse cara, logo no dia que a gente saiu, eu mandei um áudio para ele no WhatsApp explicando da minha saída, falando tudo isso que eu acabei de falar com você, né? Que eles me ignoraram, que não sei o quê, que eles ignoravam esse fato. E ele simplesmente ouviu o meu áudio em live, com tipo mais de 20 pessoas assistindo, mais de 30. Porque acho que ele estava fazendo um sorteio nesse dia, alguma coisa assim. Tinha umas 40 e poucas pessoas assistindo, eu não me lembro bem. E ouviu meus áudios em live, sabe? Nem mutou a live nem nada. E começou a falar mal de mim. E aí os caras, eu lembro, digitando no chat da live dele, falando que eu tava falando merda e que não sei o quê. Assim, me deixou mais puto ainda, né? Deixou todo mundo da Dark Souls mais puto ainda. E, cara, ele inventou uma história de que, tipo, nós tínhamos saído dos Imortais porque a gente queria ganhar um brasão a mais. Sendo que só saiu comigo gente que era muito cachada. Saiu comigo na época o Mickey e outros aí que não me sinto à vontade de falar o Nick. E aí a história dele era o seguinte, que a gente tinha feito o Kion, né, naquela semana para ganhar o brasão. E como a gente estava quitando para sombra, a gente ainda ganharia aquele brasão extra do final da semana, que é da Guerra da Sombra. Então ele inventou essa historinha, eu que já tinha, por exemplo, comprado mais de 400 brasão já na época, mais de 500, eu não sei, não lembro qual ressonância que eu tinha na época. E o cara inventa essa história que eu quitei dos Imortais só para ganhar um brasão a mais, né? No mínimo ridículo, eu acho, né? Mas enfim, o cara fez essa imagem de mim, o pessoal dos Imortais que convivia com ele compraram essa história, né? Totalmente ridículo. E ficou, tipo assim, já metade do servidor já com ódio de mim. Porque uma metade era o pessoal das sombras e a outra metade era o pessoal dos Imortais que ficou lá nos Imortais e comprou a briga desse cara. Entendeu? E aí, enfim, entramos na Infamous, tá? Não era a minha intenção inicial. A minha intenção inicial era criar um novo clã. Porém, como o cara começou a inventar aquelas mentiras e me deixou muito estressado, e o pessoal da Dark também, a gente entrou com uma estratégia de tentar eliminar eles o mais rápido possível. E qual seria a melhor estratégia para eliminar eles o mais rápido possível? Entrando no clã mais forte das sombras, né? Reforçando o time deles. E, enfim, quando a gente entrou na Infamous, ia ter o rito, né? Na semana que vem. E a gente avisou pros caras, eu e o Mickey, a gente se atentou. Eu e o Mickey, a gente era muito próximo, né, galera? Eu citei ele aí na parte 3 aí. O Mickey, ele era o cara, assim, que eu ficava no Discord com ele e a gente às vezes chorava de rir, assim, chorava de rir mesmo, sabe? E a gente já alertou a liderança da Infamous na época,
Eu até cheguei a pegar um cargo de liderança também, me tornei um dos líderes, né, um dos oficiais. E falamos, cara, a gente precisa pegar os nossos jogadores principais e dividir para os clãs mais fracos, porque os outros clãs não vão ter condição de ganhar do time lá dos Imortais, né? A gente já sabia que isso ia rolar. Só que os caras não escutaram a gente. O atual líder ele queria, de acordo com ele, uma boa representação da Infamous. E tipo assim, a Infamous tem que ganhar. Entendeu? Só que era óbvio, né? Que aí, pelo menos no primeiro rito, já teve essa estratégia aqui no meu servidor. Não sei de vocês. Que é o quê? Os Imortais, eles dropam as batalhas mais difíceis e tentam ganhar só as mais fáceis. Em outras palavras, eles colocaram um time muito ruim contra a Infamous. Tipo, os piores jogadores deles, ou um dos piores. E quando eu falo pior, geralmente a galera que tem menos ressonância ou que não sabe jogar PVP, tá, pessoal? Não tô aqui querendo desmerecer ninguém. Todo mundo sabe que o jogo é pay to win, né? E colocava os times mais fortes contra os clãs mais fracos das sombras para tentar garantir de forma fácil essas 6 vitórias. Então os caras não escutaram a gente. Eu não queria pressionar muito, lógico. Acabei de chegar numa nova aliança, acabei de chegar num novo ambiente, né? E aí acabou que a Infamous teve uma vitória muito fácil. Tem até esse vídeo dessa vitória no YouTube. Eu acho que eu posso até tentar pegar aqui pra vocês, se alguém quiser. E só que assim, foi uma partida ridícula, né? Só passeando. E deu essa merda, os Imortais ganharam. Quando foi pro segundo rito do exílio, o que aconteceu? O atual líder da Infamous, ele pediu para que alguns jogadores que vieram da Dark Souls comigo, que era um pessoal muito cachado, por exemplo, o Mickey, tinha um bárbaro lá que também tinha uma ressonância muito alta, acho que ele tinha 2k, e 2k na época era muito alto pro servidor, entendeu? Nós estamos falando aqui de segundo mês de jogo, tá, pessoal? De primeiro para segundo mês de jogo, esse lápis temporal. Então, a gente finalmente fez essa divisão, né? Mandou os jogadores para outros clãs. Mesmo assim, o cara ficou receoso para fazer essa divisão, né? Mandamos ali alguns, mas não mandamos tantos, entendeu? E acabamos perdendo o segundo rito do exílio também, né? De novo, a Infamous passeou, né? Foi muito fácil a batalha, mas os outros clãs não conseguiram garantir 6 vitórias. No terceiro rito do exílio foi feita uma divisão ainda maior. O atual líder pediu para que eu ficasse na aliança, na Infamous, mas dividiu todos os outros jogadores da antiga Dark Souls para outros clãs, né? Esse Bárbaro, o Mickey, os arcanistas lá, né? que tinha vindo da Dark Souls, enfim, o pessoal que tinha vindo da Dark Souls que era forte. E aí, finalmente, a gente conseguiu garantir essa vitória, pessoal. Só que o que aconteceu? Eu não sei se vocês estão ligados nessa mecânica do jogo, mas quando você é imortal e você volta para sombras, você não consegue ser imortal de novo no ciclo seguinte. Você até consegue ser imortal de novo no ciclo seguinte se você tiver na aliança que virou imortal. Então, por exemplo, nós ganhamos o Rito do Exílio, teve o X3, tá? A Infamous se aliou com a The Order e a Demonix, que eram as outras, era a segunda e a terceira. Na verdade, a Expurgo era a segunda, mas a Expurgo a gente não se aliou com ela. A gente estava aliado com o terceiro colocado da época, que era a Demonix, né? A Infamous em primeiro, o Expurgo em segundo. Aliamos com a Demonix em terceiro e com a The Order, que estava em quarto. E aí o X3 foi fácil, né? Clã top 1, clã top 3 e clã top 4 juntos, subimos fácil. Só que o que aconteceu? O pessoal da antiga Dark Souls que tinha ido para os outros clãs não conseguiram subir para o Imortal. Porque teve esse bug que a gente não sabia, cara. A gente não sabia. É a primeira vez que aconteceu isso. É a primeira vez que trocava, né? Porque o primeiro rito foi contra bot. Então a primeira vez que trocava de um clã feito de pessoas no Imortal para outro clã feito de pessoas no Imortal, né? Então acabou que os meninos que veio da Dark Souls junto comigo ficaram todos presos na sombra. E eu consegui subir porque eu estava no clã principal que subiu para o Imortal, que foi a Infamous. Entendeu? Espera aí que acabou o primeiro vídeo. Vou interromper e passar para o segundo. Pronto.
E isso foi um negócio bem chato, galera, porque você imagina, os caras vieram da Dark Souls junto comigo, né? Compraram uma briga minha, né? Tá que o pessoal do Dark Souls também ficou chateado com a traição, né? Alguns mais e outros menos. Mas assim, acabou que quem mais se afetou foi eu, porque eu participei ali do X3, né? Então quando a gente participa do X3, né, a gente fica mais envolvido, né? Eu também tentei conversar, igual eu falei, só que os caras me ignoraram. Enfim, o pessoal do Dark Souls, né, gostava de mim. E aí me acompanhou. E aí você imagina, né, a situação chata que fica eles ficarem nas sombras e a gente subir pro Imortal sem eles, né? E isso até acarretou com a parada do Mickey. O Mickey ele parou de jogar nessa época. O cara que eu era mais... tinha uma maior relação de amizade até hoje que eu já tive no jogo, né? Ele parou de jogar justamente por causa disso, porque ele ficou sozinho nas sombras. Ele criou um clã só pra ele, acho que era Infamous 2 que ele criou. Só que, né, ele não participava de guerra, não participava de nada, para não entrar em outro clã que era inimigo nosso, né? E aí acabou acontecendo isso. Ele parou de jogar porque ele desanimou. A Eternos Imortos, pessoal, quando eles caíram do Imortal, eles acabaram se dividindo em dois clãs, tá? Deixou de existir Eternos Imortos. Não, na verdade, continuou existindo Eternos Imortos, mas surgiu uma outra aliança, que pra mim é ridículo o nome dela, chamava Tropa do Bart, tá? O líder era um cara que era o cara mais ressonado do Eternos Imortos, era o cara que disputava comigo quem tinha mais ressonância no Zileste, pelo menos ali no início. E criaram um clã que pra mim, né, Tropa do Bart, né, é a puxação de saco que eu nunca vi, né. Mas enfim, aí Eternos Imortos se dividiu em Eternos Imortos e em Tropa do Bart, né. E aí eu acho que, se eu não me engano, eles criaram também um terceiro clã, justamente para tentar estabelecer essa vitória no Rito do Exílio. Porque quanto mais clãs você tem forte, né, é mais fácil você ganhar do Rito do Exílio, para não deixar o Imortal fazer aquela estratégia de guivar, né, partidas difíceis e enfrentar as partidas mais fáceis. Teve uma quarta aliança também, que eu acho que vale a pena citá-la agora, porque ela vai ser importante no futuro, que é Eternos Sombras. Tá? A Eternos Sombras eram alguns jogadores da Eternos Imortos que também sentiram um descontentamento lá dentro, porque eles me disseram, né, que eles sentiam que eles não tinham voz lá dentro, sabe? Que aquele streamer lá, que era o líder lá da Eternos Imortos, era ele e a panelinha dele que mandava em tudo, né? Então esse pessoal da Eternos Sombras sentia que não tinha voz ali dentro, e aí é um pessoalzinho, né, que umas 10 pessoas, 12 pessoas que saíram da Eternos Imortos e criaram a Eternos Sombras, né? E aí conseguiram fazer um clã bem bacana também. Se eu não me engano, acho que eles nunca perderam uma Guerra das Sombras nessa aliança. Tipo assim, na primeira semana que eles já criaram a aliança, eles já conseguiram assim, chamar um monte de gente, sabe? E nunca perderam uma Guerra das Sombras. Pessoal, com a subida da Infamous pro Imortal, o antigo líder da Infamous, tá? Que fez a Infamous crescer, que fez a Infamous se tornar o que ela se tornou, o cara parou de jogar por causa de vida pessoal, tá? E aí assumiu a liderança um outro jogador, tá? Não tô desmerecendo o cara, falando que ele era um líder ruim e tudo, mas o cara que fez a Infamous crescer não foi ele, entendeu? O outro parou de jogar e deixou esse outro no comando, tá? E eu senti que a liderança da Infamous ficou meio que bagunçada, meio que, tipo assim, o cara ali era para ser um líder temporário, tá? Até o outro voltar a jogar, porque quando o outro falou que parou, dizia que ia voltar a jogar, que era uma coisa temporária, sabe? Só que acabou que ele nunca mais voltou. Então, assim, a liderança ficou meio conturbada, entendeu? O pessoal não tinha muita confiança nesse novo líder. Aí brincavam em cal. Olha só, galera, como é que é as coisas. Os caras brincavam em cal, falando que eu que era o líder. Tinha
não vou falar nick, né? Tinha uns caras que falavam que eu que era o líder, que não sei o quê. Só que, tipo assim, cara, eu nunca quis a liderança, nem nada. Só que os caras falavam isso em cal, tipo, pra zoar ele, porque sabia que ele se sentia incomodado, né? Com esse tipo de zoeira. E aí o cara começou a achar mesmo que eu queria tomar a liderança dele, tá ligado? Sendo que nunca houve essa intenção nem nada. E aí às vezes falava também que o outro também era líder, que o outro também era líder, enfim, a liderança da Infamous ficou bem bagunçada. Bem bagunçada. Então, basicamente, pessoal, o cenário do servidor... Aí eu tinha até pausado aqui, desculpa. Então, basicamente, pessoal, o cenário do servidor ficou o seguinte, tá? Infamous, Demonicus e The Order no Imortal. De um lado de um polo, né? E do outro lado do outro polo, a Eternos Immortals, a tropa do Bart e a outra terceira aliança, que eu não lembro do nome dela, no outro polo. Entendeu? Lembrando que esse outro polo, da tropa do Bart, Eternos Immortals, me odiavam, né? Por causa da historinha lá do streamer lá. E ficou também sobrando a Eternos Sombras e a Expurgo, que é aquela que estava em segundo lugar nas sombras, que eu falei que não subiu junto com a gente, né? E ficou estabelecido assim o servidor. E é isso, pessoal. Eu vou fazer a parte 5. Espero que vocês tenham gostado. E até mais.